próximo entrevistado, que está nos aguardando há algum tempo do outro lado da tela. Eu me refiro ao delegado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no Faixa Livre. Não nessas condições, nessa situação que nós estamos vivendo, mas, de qualquer maneira, é sempre bom participar da reflexão sobre temas tão importantes que estão acontecendo no nosso país. Eu que agradeço, Zacconi, pela tua disponibilidade. Você prontamente ontem nos atendeu. A gente, evidentemente, não estava prevendo que isso se desse no último domingo, e você rapidamente aceitou o meu convite para conversar aqui com a gente no programa de hoje, né? Zacconi, tivemos aí aqueles episódios lamentáveis da destruição da sede dos três poderes lá em Brasília, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, também a sede lá do Supremo Tribunal Federal, por militantes de extrema-direita, que foram convocados, acima de tudo, pelo Jair Bolsonaro. Não dá para a gente tirar a responsabilidade desse sujeito que, durante o mandato dele, o Zacconi, insuflou essa turma para tomar uma iniciativa, e isso culminou no que a gente viu no dia de ontem. Mas também há outras responsabilidades diante de tudo isso que está colocado, do próprio governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha, do Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública lá do governo do DF, e também foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, né, Zacconi. Enfim, foram cenas lamentáveis que a gente viu, que contaram também com a anuência das forças de segurança lá em Brasília. Eu queria primeiro, Zacconi, que você fizesse uma análise a respeito de tudo aquilo que a gente viu lá na capital federal nesse último domingo. Zacconi, como é que você observou esses atos golpistas lá em Brasília nesse domingo, Zacconi? Então, Anderson, quando você me convidou ontem para estar aqui no Faixa Livre, era muito em cima do que estava acontecendo. Até brinquei contigo, falei, bom, o que eu vou falar, né? A gente ainda não tinha como mensurar e avaliar. Mas ao longo do dia eu fui ouvindo algumas falas, né? E me chamou muita atenção a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, a entrevista dele, né? Ali alguns pontos me chamaram a atenção, né? O primeiro ponto foi que o próprio ministro declarou que ele estava em contato com o governador do Distrito Federal durante toda a semana. Isso. Né? Então, portanto, a gente não pode dizer que não havia, né, um acompanhamento por conta do ministro da Justiça e do governo federal do que estava acontecendo, né? A própria fala do governador do Distrito Federal foi no sentido de dizer que também estava em contato durante uma semana com o ministro da Justiça, repassando todas as informações. Acontece que o ministro Flávio Dino diz que não era da sua responsabilidade, foi esse o termo que ele usou, e que isso só passaria a ser agora por conta da intervenção federal, né, cuidar da segurança do Distrito Federal, né? Mas aí me chama a atenção, Anderson, porque nós estamos falando da possibilidade de crimes de competência federal. Uhum. Então, quer dizer, é uma meia-verdade, digamos assim, dizer que não caberia à União, né, e no caso as forças de segurança federais, e aí vamos falar da Polícia Federal, o monitoramento e as informações necessárias também para que, né, não ficasse tudo na responsabilidade do governo federal. Não sei se você me entende, né? Porque se nós estamos falando de crimes de competência federal, né, essa responsabilidade não é do Estado somente. Mas aí seria responsabilidade do Estado fazer, né, digamos assim, a proteção, né, dos três palácios invadidos, né? No caso da sede do STF, do Congresso Nacional e do Palácio, né, da Presidência. Bom, também é uma meia-verdade. Nós temos, inclusive, guardas militares, né, os dragões, né, que têm responsabilidade por proteger esses prédios que são prédios da República, né, e não do Distrito Federal. Então, bom, esse é o primeiro ponto que eu avaliei, depois de tudo que eu ouvi, né? Ou seja, o que tem acontecido no Brasil, isso nós vemos desde a época do FHC, estou falando assim dos governos pós-constituinte de 88, é que existe uma tendência de se buscar a federalização da segurança pública, né? Mas
seguinte forma: se der ruim, o problema é dos governadores, não é da federação, não é da União. Ou seja, a União quer chamar para si a participação dela na segurança pública, mas desde que ela não tenha que ter a obrigação, o compromisso, isso tudo fica sempre por conta dos governadores. Bom, outro detalhe que eu achei interessante, importante, é que, se já havia todo um debate acerca da manutenção do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal pelo seu, envolvimento, digamos assim, e pela sua conivência com todos os atos, que tinham acontecido em Brasília anteriormente, se já havia inclusive uma indicação. Tudo isso que eu estou falando não vem da minha cabeça, Alisson. Estou falando, reproduzindo falas e tentando construir em cima do que eu ouvi. Se já havia inclusive uma indicação do governo federal no sentido de que ele não seria um bom nome, como é que se aceita as informações que chegavam ao governador e ao próprio ministro da Justiça através vamos botar assim, de policiais ou de setores da polícia, que estavam diretamente subordinados a esse secretário, do qual todos já sabiam a relação que ele tinha. Inclusive, ele estava nos Estados Unidos, no mesmo país que se encontra o ex-presidente da República, Bolsonaro. Ou seja, bom, eu estou construindo aqui tudo para te dizer o seguinte: lembra das manifestações de 2013, 2014? Existiu um fato que fez a mudança completa da forma como não só o governo do Rio, de São Paulo, dos estados, mas também o próprio governo federal, na época, ainda sob a presidência da ex-presidente Dilma Rousseff, passasse a mudar o comportamento no que diz respeito à investigação e à repressão às manifestações. Você lembra qual foi o fato que mudou tudo? A tal da GLO, Zacone? Não, um fato. Foi a morte do jornalista da Bandeirantes, sim, naquele claro. porteiro que aconteceu. Então, repare, quando aconteceu aquele fato, houve uma mudança, porque nós estudamos isso na criminologia, Os movimentos de criminalização, eles são movimentados através de gritos, Ou seja, é justamente a chamada que se faz a um processo de criminalização que faz com que esse processo se desenvolva. E essa chamada vem através de fatos, que trazem uma necessidade para uma repressão maior em relação a determinado tipo de delito. Então, o que acontece? A partir do momento que o jornalista, o cinegrafista da Band, veio ao óbito por conta daquele morteiro, que foi disparado lá acho que foi no Largo do Machado, não se salvo engano, no Catete. Santiago Andrade, eu acho que foi na Central do Brasil, se eu não estou enganado. Seja na Central do Brasil, onde for, houve uma mudança no sentido de se incrementar a repressão aos manifestantes. Repara o que eu estou querendo construir aqui contigo. Na fala ontem do ministro Flávio Dino, ele disse de uma forma muito calma, aliás, eu achei o ministro muito calmo para tudo aqueles fatos. Isso é um sinal positivo, porque no meio do caos nós precisamos ter racionalidade para trabalhar, e nesse ponto eu não faço isso como uma crítica, não, mas é um elemento que tem que ser levado em consideração, é que o ministro, com toda a calma, disse que aqueles fatos serviriam para unir a nação contra esses grupos de golpistas. Não sei se você me entende, mas eu acho que, de uma certa forma, o que aconteceu ontem em Brasília vai ser algo autorizativo no sentido de incrementar a forma como, a partir de agora, as polícias, inclusive a Polícia Federal, principalmente a Polícia Federal, vai começar a fazer a investigação e os processos de criminalização desses golpistas. Então, eu não sei, até para fechar essa minha primeira participação, eu não sei até que ponto isso foi desejado. Por quê? Vamos lá. Eu ouvi de um delegado no Rio de Janeiro
que quando a notícia da morte do cinegrafista aconteceu, que ele estava meio que confessando, acho que ele me viu como um padre, né? Que ele, no fundo do seu coração, sentiu como algo, uma notícia positiva. Agora nós vamos pegar os caras. Né? Então, repara, diante de todas essas omissões, né? E diante, né, de... Isso já era algo que todos nós, rede social, estávamos acompanhando. Havia notícia de que ônibus, caravanas estavam saindo de todo o Brasil para Brasília. Havia notícias de que eles queriam, aliás, notícias anteriores, porque eles já tinham feito aquela invasão do prédio da Polícia Federal. Já havia todas essas informações. Ou a gente vai acreditar que, né, os órgãos de inteligência, né, das nossas polícias, da Polícia Federal, inclusive do Exército, porque, repara, sabe onde que foi o ponto de encontro, né, desses manifestantes? No acampamento lá em frente ao quartel do Exército. Isso. Pô, quer dizer, depois você tem todo um acompanhamento da polícia desses manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes. Depois você tem também a informação dita pelo próprio ministro da Justiça de que ele observou a mudança porque o projeto inicial era fechar o acesso a pessoas, né? E que o próprio ministro da Justiça disse que sobre aquilo achou estranho, mas deixou porque confiou. Pô, Anderson, sinceramente, meu amigo, sabe aquele ditado popular que há males que vem para bem? Né? Muitas vezes as pessoas acreditam, né? E, né, acho que, de uma certa forma, né, a situação hoje traz, digamos assim, elementos que confirmam a ideia de que o que aconteceu ontem em Brasília vai reforçar em muito a forma como o governo federal vai tratar esses manifestantes, levando uma legitimidade maior, porque a partir de agora não são mais manifestantes, né? São terroristas, né, Zacone? Esse é o grande detalhe. Esse é o ponto, até porque eles já estão definidos. É a mesma coisa que aconteceu em 2013 e 2014, guardadas as devidas proporções. Até a morte do cinegrafista eram manifestantes. Depois da morte dos cinegrafistas passaram a ser criminosos. Então, isso tem a ver com a questão que nós estudamos na criminologia, né, do etiquetamento, da rotulação, da seletividade, de um monte de temas que eu acho que não cabe aqui a gente tratar, né, mas, assim, de uma certa forma, eu acho que o que aconteceu ontem reforça, né, o que já era desejado. Um elemento capaz de permitir ou autorizar uma perseguição, digamos assim, mais eficaz, eficiente, né, rigorosa em relação à movimentação desses grupos, né, o que, de uma certa forma, né, dentro do jogo político, é o que vai permitir a desarticulação deles, porque, repara, eu acho que eles não vão parar no que aconteceu ontem. Né? Existem, inclusive, notícias de que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está circulando a notícia de que eles estão programando a invasão lá de uma refinaria da Petrobras para prejudicar abastecimento. Hoje, nas ruas aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro parece que já botou um reforço de policiamento e tal, papapá. Ou seja, o fato de ontem contribuiu para que mesmo governadores que estavam alinhados, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, passem agora a tentar um alinhamento com o governo federal. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa em qualquer um desses estados, principalmente no Rio de Janeiro, né, isso vai enfraquecer em muito a autoridade do governador, que está, no caso do Rio, já anda meio enfraquecida, mas isso não é nada tão ruim que não possa piorar, digamos assim. Não, é verdade, Zacone. Eu entendo bem a tua reflexão e eu queria tratar um pouquinho mais especificamente a respeito disso que você citou em relação ao que estava colocado. Estava muito claro que isso poderia acontecer. O próprio governo do DF e o governo Lula fizeram reuniões ao longo da última semana para tentar organizar essa segurança em relação lá à esplanada dos ministérios, algo que não funcionou. O próprio Flávio Dino parece que havia disponibilizado a Força Nacional de Segurança para auxiliar
o governo do DF. Diante disso que você citou, o Zaconi, dessa espécie de inação do governo Lula, o que poderia ser feito numa situação como essa? Você falou, evidentemente, que com a possibilidade de que crimes federais fossem colocados aí nesse dia de ontem, o governo Lula poderia e deveria ter atuado. Mas de que maneira poderia se dar essa atuação do governo federal diante de um cenário como esse? Porque, evidentemente, a segurança do DF é de responsabilidade do próprio governo do Ibanez Rocha. É claro que se há no radar a possibilidade de que a federação seja atacada, os palácios de governo, enfim, a gestão federal poderia atuar nesse sentido. Mas o que poderia e deveria ter sido feito diante de um caso como esse, a partir das investigações que estavam colocadas, das análises das informações que eram recebidas? O que a gestão do Flávio Dino no Ministério da Justiça poderia ter feito para se colocar diante desses golpistas, Zaconi? Bom, muita coisa, né? Primeiro, a proteção dos prédios, né, que foram atacados. Dizer que isso cabe ao Distrito Federal, me desculpa, é uma meia-verdade. Você mesmo citou que há militares já do Exército que fazem a segurança lá do Palácio. Os dragões, exato. E o próprio Flávio Dino disse ontem que investigaria a inação desses dragões lá do Exército que fazem o comando lá da segurança do Palácio do Planalto diante da invasão da sede do governo federal, né, Zaconi? Anderson, me desculpa, o martelo bate de cima para baixo. Vai sobrar para o dragão. Mas, sinceramente, não tinha como. As imagens mostram a total impossibilidade, a não ser que se partisse, né, para algo que poderia ser muito pior, né, que seria disparos de armas de fogo, inclusive com produção de cadáveres, de mortes, né, para proteger o prédio. Mas o resultado disso seria muito pior do que o que aconteceu, né? Mas assim, repara, se toda aquela força policial conseguiu, de forma rápida, né, evacuar os prédios e restabelecer a ordem, evidentemente que com o planejamento, né, não poderia se admitir a chegada daquela quantidade de pessoas, né, com sangue nos olhos, né, e com todo o histórico que a gente já estava acompanhando, com todas as notícias na Praça dos Três Poderes. Isso aí não tem... É tão simples, né? Cercar e impedir. Isso não podia ser uma decisão somente no âmbito do Distrito Federal. Eu acho que isso poderia ter sido também pensado e efetivado pelo governo federal. Isso é o primeiro, é o básico, né? Impedir a chegada desses manifestantes até os prédios que foram invadidos. Mas, tirando outras medidas preventivas, olha, eu trabalho com futebol aqui no Rio de Janeiro, eu sou delegado no Juizado do Torcedor, né? Que é um projeto que tem nos estádios, onde se monta um juizado. Eu acompanho o trabalho do BEP, do Batalhão Especial de Policiamento Especial, nos estádios, Batalhão Especial de Policiamento nos estádios, não é especial duas vezes. E o BEP, aqui no Rio de Janeiro, cansa de parar ônibus de torcida na estrada. Cansa. E vai entrar na cidade quando o BEP achar que pode entrar, que tem segurança. Entendeu? Mas isso viola... meu amigo... Entra na justiça depois, cobrando indenização do Estado por violação do direito de ir e vir. Alguém entra. Você está entendendo? Ou seja, você tem toda uma programação para o horário em que as torcidas podem chegar nos estádios, por onde vão entrar, né, até onde podem ir. Isso tudo já acontece na segurança pública, né? Repara, quando foi... Agora vamos lá. Eu não queria não, mas eu vou ter que ir lá. Copa do Mundo, entendeu? Não deixaram as pessoas chegarem perto do Maracanã, entendeu? Houve, e o governo era do PT, houve todo um planejamento feito pelo governo federal que chamou, Eduardo Cardoso chamou os secretários de segurança de todos os estados, organizou, né,
como reprimir as manifestações inicialmente na Copa do Mundo, onde aconteceriam os jogos, foi feito um planejamento com participação do governo federal. E a PM estava lá, né, junto, né, com as outras forças de segurança, cercando todos os manifestantes que não tiveram, eram manifestantes que não tiveram oportunidade de chegar perto do estádio. Lembra disso? Lembro bem. Ué, agora por que se cercaram aqui e não cercaram ontem? Eu tenho que desconfiar, faz parte da minha profissão, Anderson, infelizmente, desconfiar, né? E eu desconfio um pouco de que essa omissão não tenha também, né? Lógico, não sei se eles tinham a ideia do que poderia se transformar aquela invasão nos 3 espaços, não sei, mas assim, que essa omissão, de uma certa forma, era completamente, ela produziu um resultado que era completamente previsível. Disso eu acho que ninguém tem dúvida. Você tem dúvida disso, Anderson? Nenhuma. Então, essa omissão, né, ela dá um resultado que era previsível, essa omissão tem que ser verificada, tem que ser questionada. E o que eu estou trazendo aqui como elemento é que eu acho que a omissão não pode se restringir só ao governo do Distrito Federal. Até porque, se a omissão se restringisse só a ele, a intervenção não era só na área de segurança pública. Eu questionei isso, inclusive, na última entrevista que eu fiz a respeito justamente disso, quando estava acompanhando aí nos bastidores, a intervenção que foi anunciada pelo presidente Lula exclusivamente na segurança pública lá do Distrito Federal. Posteriormente, na última madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele retirou aí do cargo, pelo menos por 90 dias, o governador Ibanez Rocha. Ele afastou o Ibanez Rocha do cargo de... Foi quando? Foi ontem? Essa madrugada, perto de 1h da manhã, ele determinou o afastamento do Ibanez Rocha do cargo pelo prazo de 90 dias, para que as iniciativas sejam tomadas no sentido de elucidar tudo isso que se deu no dia de ontem. Agora, uma questão importante, Zaconi, é que o tal do secretário de Segurança lá do Distrito Federal, que a gente já citou aqui, o Anderson Torres, ele estava lá na Flórida, ao lado do Jair Bolsonaro no dia de ontem, né? Tudo isso é muito suspeito, né, Zaconi? Porque a gente sabe bem que o Bolsonaro tinha total interesse, inclusive durante o mandato, que uma atitude desse tipo fosse colocada pelos seus apoiadores lá em Brasília. E ontem, para surpresa de muitos, surgiu a informação de que o Anderson Torres, que era o secretário do Distrito Federal, secretário de Segurança, que foi ministro do Bolsonaro, estava lá na Flórida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da responsabilidade desse senhor, esse tal de Anderson Torres, do próprio Ibanez Rocha, diante de um cenário como esse, né? Você falou em divisão, digamos assim, de responsabilidade nesse sentido, mas o governo do Distrito Federal não deve ficar com a grande parcela da responsabilidade do que a gente viu no dia de ontem, Zaconi? Não, ele já está. Quanto a isso, não há dúvida. O governo federal já está com a responsabilidade, inclusive com a exoneração do secretário, com o afastamento que eu soube agora, né, do governador do Distrito Federal. Então, quanto a isso, não há dúvida, isso já está colocado. O que eu estou querendo trazer aqui, né, é uma reflexão sobre, se essa omissão, se realmente a coisa acontece dessa forma, eu não tenho responsabilidade nenhuma, a responsabilidade da segurança era só com o Distrito Federal. Esse discurso que eu ouvi ontem do ministro da Justiça é que eu queria trazer esses elementos que eu acabei de falar para que a gente pudesse entender que isso não é bem assim, né? Imagina, a segurança dos 3 palácios não pode ficar somente, nem fica, né, na responsabilidade do governo federal, do Distrito Federal. Então, nós temos que ver também até onde essa responsabilidade pode, né, ser cobrada também de outros agentes públicos, né? Porque senão fica muito simples. Olha, foi ali, beleza, eu acho que funcionou bem o discurso. O discurso funcionou bem, porque eu acho que pela movimentação da polícia aqui no Rio de Janeiro hoje, né, por determinação provavelmente do governador Cláudio Castro, já se deu um sinal para todos aqueles governadores, né, em estados, né, que tiveram uma eleição, uma votação, digamos assim, expressiva do Bolsonaro, com a eleição, né, do
dos governadores nessa base de que eles têm que cuidar, né, desse tipo de segurança e agir em relação a esses golpistas. Eu acho que isso aí funcionou, está funcionando. Eu acho que vai funcionar, né? Mas é aquilo, né? Até que ponto, né, a gente precisa, né, esperar o caos para realizar, né, digamos assim, as medidas necessárias. Mas é um jogo. Infelizmente, a segurança pública, nesse sentido que nós estamos falando, da construção da criminalização, né, do sujeito criminalizado, né, ela depende disso, e a gente estuda isso na criminologia, né? Ou seja, é necessário um grito. Eu não sei até que ponto os incidentes de ontem, né, de uma certa forma, não foram desejados nesse sentido, de promover essa nova forma de atuar que vai acontecer agora. Por que não aconteceu antes? Né? Porque não havia um grito, não havia um fato relevante capaz de ensejar uma autorização para que esse aparelho repressivo agora funcione de uma outra forma em relação a esses grupos. Porque ficava aquele discurso, é liberdade de manifestação, é liberdade de expressão, agora não tem mais nada disso. Agora é terrorista. Aliás, as expressões que estão sendo usadas pela mídia são interessantes, né? Voltou a questão do vândalo, né? E agora com esse novo elemento terrorismo, né? E eu não sei, Anderson, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que amanhã, né, os movimentos grevistas, né, e tudo aquilo que o trabalhador pode ensejar como forma de luta, pode ser enquadrado como terrorismo também. Então, ainda corremos esse risco, né? Não sei se você me entende. Já está circulando hoje nas redes sociais dos grupos bolsonaristas as imagens, porque o presidente Lula, na sua manifestação, disse que a esquerda nunca havia feito uma invasão ao Congresso Nacional, que sempre lutou mesmo depois de ser torturado, perseguido, e hoje os grupos bolsonaristas estão mostrando a invasão que o MST fez ao Congresso em 2017. Né? Ou seja, aí você começa a botar tudo no mesmo bolo. Né? Então é terrorismo. Aí vai começar aquela velha construção, terrorismo de direita, terrorismo de esquerda, né? Que foi a construção que se fez para se chegar à anistia. Né? Como é que a gente chegou à anistia? Bom, tem que anistiar, então, os criminosos dos dois lados. Os terroristas de direita e os terroristas de esquerda. Então, não sei, eu fico muito preocupado mesmo, Anderson, porque sempre do lado do terrorista de direita tem um contraponto que também é rotulado, etiquetado dentro... Opa, perdemos aqui o Zacone, aqui, a imagem dele subiu. Bom, voltei. A ligação entra, estou no celular, infelizmente, peço desculpas. Sem problema. Mas, em suma, é isso. Tem sempre um contraponto. Junto do terrorismo de direita, vai ser construído o terrorismo de esquerda, sempre que os trabalhadores, né, quiserem, de alguma forma, se organizar e se colocarem, né, de uma certa forma. E nós sabemos que no movimento grevista, muitas vezes, né, a violência acaba sendo... Né, eu não sei até que ponto a gente vai sustentar, digamos assim, o discurso de que as greves têm que ser pacíficas, de que as greves não podem ter violência. Não sei até onde a gente vai chegar nisso, né? De qualquer maneira, eu vejo, e aí eu acho que é uma crítica até, né, do professor Nildo Ourix, né, que é um grande convidado aqui do programa Faixa Livre, né, que a partir do momento que a esquerda começa a construir um discurso, né, a favor somente da defesa da institucionalidade, dos poderes da República, etc. e tal, né, a gente vai perdendo, né, toda a força que a esquerda sempre teve no sentido de questionar essa própria institucionalidade, questionar esses próprios poderes constituídos. Ou seja, a partir desse momento, a luta agora vai ser o seguinte: vamos manter a institucionalidade, né? Vamos manter a ordem democrática, e isso aí é a nossa grande vitória. Eu não sei se para o trabalhador, né, simplesmente a ordem democrática é capaz de trazer para ele, né, já que nós estamos aqui no programa Faixa Livre, que é um programa, né, de esquerda, que pensa, né, as conquistas a partir, né, da condição do trabalhador. Eu não sei se para os trabalhadores
isso, né, a manutenção de uma institucionalidade é suficiente para as suas necessidades, né, de luta e de conquistas. Bom, mas isso é outro papo, a questão de estratégia, né? Nós vamos chegar aqui, não. O momento agora é para isso, mas lá na frente, e tem sempre essa história. Mas aí nós temos que discutir a questão da estratégia. Agora, é muito interessante notar que quem está fazendo o questionamento da ordem, né, são é a extrema-direita. Né? E nós estamos aqui com o discurso da ordem. Ok. Se essa ordem não trouxer tudo aquilo que nós esperamos que ela traga para o trabalhador, acho que o trabalhador vai cair para o lado da extrema-direita. Essa crítica é uma crítica que vem, né, junto com o que o professor Ludovic tem colocado. Né, eu acho que a gente corre esse perigo, né, de repente, o questionamento da ordem atrair as classes populares e principalmente o trabalhador para o lado deles. Então, não sei, né? A gente está aí, quando a gente fala vamos defender o Congresso, vamos defender o STF, vamos defender a República, será que a gente não está perdendo a noção também do que a gente está defendendo? Né? Será que a gente não está perdendo a noção do que realmente representa esse Congresso Nacional na história do nosso país, o que representa o Supremo Tribunal Federal na história do nosso país? Né? Será que eles são os instrumentos capazes de dar, né, tudo aquilo que o trabalhador necessita nas suas lutas, né? Ou não? Historicamente, eles foram instrumentos somente de retirada dos direitos dos trabalhadores. Você está entendendo? Ou seja, é um risco, né? E realmente, assim, eu não vou dizer que eu tenho a resposta, porque ninguém tem. Né? Estratégia é uma questão terrível, né, Anderson? Porque a estratégia você só pode medi-la pelo resultado. Né? Se der tudo certo, a estratégia foi perfeita. Se der tudo errado, foi uma merda a estratégia. É isso. Não, é uma reflexão importantíssima essa que você traz aqui para a gente, Zacônio, que diz respeito ao recrudescimento dessas ações das forças de segurança diante de episódios que a gente puder vir a ter aí de manifestações no nosso país. Agora, eu queria trazer também uma outra questão que foi colocada muito no dia de ontem, e já vem sendo colocada já há bastante tempo aqui no nosso país, porque eu tenho defendido, Zacônio, que esses atos aí do último domingo foram gestados naqueles acampamentos lá, bolsonaristas, nas portas dos quartéis, há mais de 2 meses, né, Zacônio? Só que as Forças Armadas nada fizeram para retirar essa turma dos locais. O Lula tomou posse, falou muito e também não fez nada nesse sentido. Inclusive, o ministro da Defesa, o Zé Múcio, chamou esses acampamentos de manifestações democráticas. Eu queria que você falasse sobre esse envolvimento, Zacônio, das Forças Armadas nesse episódio lá em Brasília no dia de ontem, por favor. Olha, Anderson, eu acho que em relação às Forças Armadas, a gente vive um cabo de guerra, né, mas muito oculto, muito camuflado. Eu vou usar essa expressão porque eu estou lendo um livro, você me desculpa fazer a propaganda, mas chama Poder Camuflado. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Né? Muito bom, Fábio Vitor é o autor, né, um jornalista da Folha, que ele vai mostrar, né, como as Forças Armadas se comportaram no período de redemocratização em nosso país. Ou seja, ele vai estudar aquilo que eu nomeei como democracia militar brasileira. Ou seja, muito se estudou sobre o que os militares fizeram na ditadura, né? Mas pouco se fala do que os militares fizeram nesse período de redemocratização, principalmente na disputa que eles tiveram, né, na Constituinte de 88, inclusive conseguindo dispositivos que foram, né, alçados à norma constitucional a partir de um lobby, né, de representantes parlamentares dos militares na Constituinte, artigo 142, etc. e tal. O que acontece é o seguinte: todos os governos, com raras exceções, né, não quiseram fazer um enfrentamento daquilo que a gente chama de controle civil das Forças Armadas. Né? A criação do Ministério da Defesa foi um dos marcos assim, que eu coloco como mais importantes, né, nessa disputa, nessa tensão que existe entre o poder civil e o poder militar. Né? Acabaram os ministérios, do Ministério do Exército, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Defesa. Né? A colocação de um civil lá é muito importante. Né? Isso está acontecendo. Mas o que
O que não se fala é que o Lula e o PT hoje não querem tratar dessa questão militar. Por quê? Porque para o atual governo isso seria algo muito difícil pelas correlações de força. Né? Nós estamos vivendo um momento, e isso aí é muito claro, que qualquer questionamento em relação, né, à participação das Forças Armadas na política, aliás, eu achei um ponto muito positivo, é que ontem ninguém falou, né, em convocar a GLO, não se falou, pelo menos nos discursos oficiais. Isso é muito bom. Né? Isso eu acho que é um ponto positivo. Temos que resolver isso através dos órgãos de segurança e não através das Forças Armadas. Né? Mas, ao mesmo tempo, fica isso que você colocou, né? Uma pulga atrás da orelha. Repara, esses militares estavam na base bolsonarista. Sim. Né? Essa história de que, e pior, teve um fato político muito ruim que aconteceu e que eu acho que foi um grande erro do governo federal. Foi ter admitido que Bolsonaro nomeasse os ministros que seriam indicados por Lula. Né? Lula aceitou a lista de antiguidade, né? Porque isso é, né, digamos assim, na mesa de negociações, é algo que é colocado pelos militares como importante, não é só de hoje. Eles querem que a indicação, né, dos comandantes, chefes, né, do Exército, Marinha, Aeronáutica, seja pela lista de antiguidade, para que não haja uma intervenção política nas Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas querem um mundo de Deus sem Deus. Eles querem participar da política sem que a política intervenha nas Forças Armadas. Porra, esse que é o jogo que está aí. E foi muito ruim, né, o governo federal ter aceitado essa nomeação. Sabe? Faltavam poucos dias, isso foi um sinal que as Forças Armadas deram de que quem manda nas Forças Armadas são os militares. Uhum. Esse sinal foi muito... A gente vinha conversando já há bastante tempo a respeito dessa, especialmente da nomeação do Zé Múcio para o Ministério da Defesa, Zacone, porque ele claramente está lá para tentar conciliar com as Forças Armadas. A grande questão é que não dá para conciliar com essa turma, né, Zacone? Temos aí dezenas de comandantes, dezenas de oficiais de alta patente golpistas aliados ao bolsonarismo. Acima de tudo, o ministro da Defesa deveria ter mandado boa parte dessa turma para a reserva, né, a partir da nomeação, da indicação de um militar para comandar a Marinha, Exército e Aeronáutica que não fosse aliado a esse golpismo que está colocado no país, né, Zacone? Pois é, Anderson, mas isso depende de uma relação de forças. Nesse momento, repara, o Lula foi eleito com uma diferença de 3 dígitos. Uhum. A eleição foi muito apertada, o país está dividido. Né? Então, dentro dessa conjuntura, não existe condição de fazer esse enfrentamento. E eu acho que, por conta, inclusive, disso, alguns sinais devem ser dados. Entendeu? Eu acho que não custava nada, né? E eu acho que seria de bom tamanho não se tornar refém. Né? Por que eu estou falando não se tornar refém? A partir do momento que foi dado um sinal ao presidente Lula de que os governadores, que os chefes militares que estariam de frente no seu governo seriam empossados pelo Bolsonaro, deveria ter tido ali uma conversa. Não, isso não dá. Aí não, esculacho não. Né? Vamos aguardar e vamos lá dar posse para eles. Porque, segundo consta, um dos motivos para isso, olha só que absurdo, hein? Não sei se é verdade, seriam que os comandantes anteriores não queriam prestar continência para o Lula. Isso. Porra, pelo amor de Deus. Então que eles assumam isso, que eles não façam, não que nem. Aí o jogo começa. Jogo de cartas abertas, né? Vamos lá, vamos mostrar esse jogo para todo mundo. Né? Os militares, então, não aceitam o Lula, porque não vão lá. Aí você começa a fazer... É política, né? Não dá para você ficar acuado no sentido de ter que aceitar todas as cartas que estão sendo colocadas ali. Né? Então, vamos lá. Isso não dá. Né? Mas aí os comandantes não querem ir lá bater continência, então não vão. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro não foi. O que fizeram? Botaram lá, né,
o povo, né, para subir a rampa, né? Assim que foi o discurso. Nós estamos falando de simbolismos, né? Então, então, se os militares não vão lá bater continência para o Lula, vamos arrumar uma forma de mostrar que existe uma resistência à democracia dentro das Forças Armadas. Pronto, acabou. Tem que deixar esse sinal muito claro, né? Porque se os comandantes anteriores se recusam a bater continência ao presidente, nós estamos ali mostrando que as Forças Armadas estão, no mínimo, divididas, se é que a gente pode ser otimista, né, nesse sentido, né? Então, quer dizer, será que as Forças Armadas são tão a favor do processo democrático como, né, nós estamos tentando vender para a população, né? Será que é bom para o jogo democrático? Essas são as questões. Apresentar as Forças Armadas como, né, como forças que realmente aceitem o presidente como comandante maior das Forças Armadas ou não? Ou vamos mostrar que existe dentro das Forças Armadas um movimento de não aceitar a democracia? E eu acho que isso tudo estava ali nessa decisão sobre a nomeação dos chefes militares, entende? Claro. Muitas informações vão surgir aí ao longo dos próximos dias, quando a gente tem que observar e, acima de tudo, cobrar que essas informações venham à tona a respeito daqueles atos que nós vimos ontem, as responsabilidades em torno de tudo isso. Você traz questões fundamentais aqui para a gente refletir a respeito de tudo aquilo que foi visto no último domingo lá na capital federal, e a gente vai continuar observando isso, Zacone. A gente conta com a tua participação aqui no nosso programa. Eu quero te agradecer muito por você ter rapidamente atendido ao nosso convite para conversar com a gente aqui no Faixa Livre, e certamente a gente volta a dialogar num outro momento para tentar analisar com mais calma, com mais informações, tudo isso que a gente viu no dia de ontem e o que nós veremos aí ao longo dos próximos dias. Zacone, muito obrigado pela tua presença. Eu queria só, antes de encerrar, dizer que o movimento Policiais Antifascismo está redigindo uma nota, mas uma nota voltada para os policiais. Acho que o nosso movimento é um movimento político, mas que ele tem como um dos objetivos maiores a comunicação com os policiais, né? E é necessário que, nesse momento, a gente observe como que surge, né, um discurso midiático de que todo o problema que aconteceu ali foi um problema de inação da polícia. Ok, foi um problema de inação da polícia, mas é importante a gente observar que a polícia não chega, né, os policiais, vamos dizer assim, não chegam nos batalhões, não chegam nas delegacias e saem fazendo as suas rotinas sem determinação, sem comando, né? O que houve ontem em Brasília foi uma omissão policial, mas que reflete uma omissão do poder político. A polícia, ela trabalha através, né, de determinações de um poder político. A polícia não é um órgão técnico, né, que chega ali, burocrático, né, fazendo as suas tarefas. Vamos ali, vamos aqui, papapá. Ela precisa de comandos, e os comandos políticos não foram dados ontem, né? Então, acho que o problema que nós temos que dialogar com os policiais é até onde, né, nessa relação com o poder político, no final das contas, quem sai prejudicado são os próprios policiais. E você pode anotar que vai ter muitas cabeças cortadas na polícia para aliviar as cabeças que não serão cortadas no poder político. É isso que a gente tem que dialogar com os policiais, principalmente dentro da perspectiva que nós trazemos, enquanto policiais antifascismo, de construir os policiais enquanto trabalhadores. É isso. Zacone, obrigado pela tua participação. Eu te desejo aí um bom dia. A gente volta a conversar em breve. Um abraço para você.